Um julgamento criminal ocorreu na Itália em 897, que foi tão mórbido, horrível e aterrorizante que pode facilmente ser considerado o julgamento mais macabro e bizarro da história. No que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver, um papa morto, cujo corpo estava, entre aspas, meio decomposto, foi arrastado de seu túmulo, levado a um tribunal em Roma e julgado diante do novo papa. Uma vez considerado culpado, segundo o historiador britânico Horace Mann em seu livro As Vidas dos Papas na Alta Idade Média, ele, entre aspas, foi submetido à violência mais bárbara. Então vamos voltar no tempo agora para a Alta Idade Média para descobrir por que o novo Papa iria tão longe para aniquilar um rival que já estava morto. Sabe o que é melhor do que um ataque viking ao amanhecer? Ataque viking silencioso por causa do cancelamento de ruído. Tenho usado os novos fones Raycom Everyday Earbuds E20 e 5S, agora com cancelamento de ruído ativo. Uso os meus o tempo todo, em caminhadas, editando vídeos e até pesquisando métodos de tortura do século XIV. Mas sabe o que não é tortura? Ouvir alguns alaúdes encantadores nos meus Raycons. Com 8H de reprodução e estojo de 32 AK, eles duram mais que muitos monarcas medievais. O cancelamento ativo de ruído é realmente impressionante. Ele bloqueia tudo. Trânsito, conversas, o som de eu vendo estatísticas da peste às 2 da manhã, e quando preciso saber o que ocorre ao meu redor, para não ser atropelado por entregadores de bicicleta, só ativo o modo de percepção. Eles oferecem 3 perfis de som personalizados. O som puro é ideal para podcasts e audiolivros. O equilibrado oferece profundidade agradável à maioria das músicas. E o modo de graves destaca a bateria intensamente. O encaixe é um dos maiores destaques deles. A Raycom projetou os fones para se ajustarem ao ouvido humano. Não importa se suas orelhas são de camponês ou nobre, elas ficarão no lugar. Já usei eles deitado, limpando e até correndo para pegar ônibus, e não caem. E eles também são acessíveis, o que é revigorante em um mundo onde tudo custa mais do que um banquete de nobre medieval. Você recebe som de alta qualidade e recursos de grandes marcas por metade do preço. Se quiser apoiar o canal e melhorar seu áudio, acesse buyraycom.com Medieval Madness e ganhe 20% de desconto no site. Esse é o buyraycom.com Medieval Madness, patrocinado pela Raycom. Obrigado pelo apoio ao vídeo. Bem-vindo ao Medieval Madness. Problemas no Paraíso. Durante o Sínodo de Cadáveres, a Itália vivia um período de instabilidade política. A incerteza durou cerca de 100 anos após meados do século IX, marcada por sucessivos papas. Entre 855 e 955, foram nomeados 27 papas e de 896 a 904 houve, em média, um novo pontífice por ano. Houve apenas 9 papas no século XX e João Paulo I reinou por apenas 33 dias em 1978. O Papa Formoso, nascido em Ostia, Roma, recebeu esse nome de seus pais. A data de seu nascimento é incerta, mas estima-se entre 805 e 816 d.C. Formoso ingressou no clero e chegou a cardeal-bispo de Porta Santa Rufina, em Roma, em 864. Reconhecido por seu trabalho, o Papa Nicolau I o nomeou legado papal para a Bulgária 2 anos depois. Boris I da Bulgária ficou tão impressionado com Formoso que pediu sua nomeação como arcebispo do país. Nicolau recusou o pedido porque o direito canônico, mais precisamente o 15º cânon do Segundo Concílio de Nicéia, proibia um bispo de mudar de uma sé para outra para evitar que eles desenvolvessem seus próprios pequenos reinos. Assim, Formoso fez missões diplomáticas na França, Alemanha, Constantinopla e na corte carolíngia, onde conheceu Arnulfo da Caríntia, governante franco com aspirações ao trono da Itália. O Império Ocidental, unificado por Carlos Magno, estava se desintegrando. Agora, divididos em grupos menores, surgiram fissuras na Igreja.
O padre e teólogo Ricardo P. McBrien afirma em seu livro de 1997, Vidas dos Papas, que houve uma época em que o papado foi marcado por corrupção, como compra de cargos, nepotismo, luxo, concubinato, brutalidade, assassinato e dominação por reis alemães e famílias romanas. Mostre um pouco de respeito. Após a morte de Luís II da Itália em 875, Carlos o Ousado foi eleito imperador do Sacro Império Romano pelos nobres. Formoso foi quem transmitiu o convite do Papa João VIII para Carlos receber a coroa. Ele recebeu as insígnias imperiais em Roma e foi coroado em 29 de dezembro. O rival de Luís era seu tio, Luís, o Germânico, que se opôs à coroação. Apoiadores como Formoso temiam represálias políticas e fugiram secretamente de Roma. Formoso partiu para viagens pela França. No abril seguinte, o Papa João realizou um sínodo e exigiu o retorno dos cargos papais a Roma. Formoso recusou e foi excomungado. Dizia-se que ele havia abandonado sua diocese, colaborado com Boris da Bulgária para conseguir o arcebispado, se oposto ao novo imperador e, abre aspas, conspirado com certos homens e mulheres inquisitivos para a destruição da sé papal e, ao fazer isso, havia, abre aspas, saqueado os claustros de Roma. Apenas em 878, 2 anos depois, e após Formoso prometer não atuar mais como padre nem voltar a Roma, sua excomunhão foi suspensa. O garoto mau que se redimiu. Rumores já apontavam Formoso como candidato ao papado em 872, o que pode ter deixado João VIII abalado e o enxergando como possível rival. O Papa João morreu no final de 882, encerrando os problemas de Formoso. O sucessor de João, o Papa Marino I, reintegrou Formoso ao seu bispado em Porto. Após o reinado de Marino e os papados seguintes de Adriano III e Estevão V, que terminaram em 891, Formoso foi eleito Papa em outubro, adotando o nome Formoso, sendo o único Papa a usar esse nome. Era uma época louca para o papado. Dos 24 papas que reinaram entre os anos de 872 até 965, mais de um quarto deles morreu em circunstâncias violentas ou suspeitas. João VIII foi um dos 5 papas assassinados ou depostos e mortos no cargo. Ele foi envenenado pelos próprios clérigos e, como não funcionou, acabou morto a marteladas. Depois, Estevão IV Leão V e João X foram depostos e presos, os 2 primeiros estrangulados, e João X provavelmente sufocado na prisão. Acredita-se que Adriano III foi morto por estrangulamento ou veneno, e dizem que João XII morreu de derrame por esforço durante relação com uma mulher casada, ou que foi espancado até a morte pelo marido dela. De todo modo, o Papa que diziam ter feito do Palácio Sagrado um bordel estava morto. Na época, o imperador era Guido III de Spoleto. Formoso, desconfiado e envolvido em intrigas políticas, buscava apoio contra ele. No entanto, para fortalecer sua posição em 892, Guido fez com que Formoso, a contragosto, coroasse seu filho Lamberto como co-imperador. Um ano depois, Arnolfo da Caríntia foi persuadido por Formoso a avançar sobre Roma e libertar a Itália do controle de Guido. A invasão fracassou, mas Guido morreu pouco depois, deixando seu jovem filho para governar em seu lugar sob a regência de sua mãe Alcatrude. No início do ano seguinte, Arnolfo renovou suas tentativas de conquistar a Itália e foi coroado por Formoso como imperador do Sacro Império Romano quando cruzou os Alpes e entrou em Roma. Arnolfo e Formoso morreram com poucos meses de diferença em 896. O papado foi para Bonifácio VI, que também faleceu após 2 semanas de reinado. Será que foi realmente a gota que o levou? Ou o homem descrito como um monstro repugnante pelo historiador papal do século XVI, César Borênius, culpado de adultério e homicídio, também foi assassinado? Bonifácio já estava morto quando Lamberto e sua mãe, a imperatriz Anglertrude, chegaram a Roma, no momento em que Estevão VI tornou-se papa em 896.
perdendo sua sanidade. Foi em janeiro do ano seguinte que o Papa Estevão, influenciado por Lamberto e sua mãe e pelo que o Dicionário de Papas de Oxford se refere como, aspas, um ódio quase histérico pelo antigo Papa, decidiu desenterrar o corpo de Formoso e colocar seu cadáver em decomposição em julgamento. As acusações eram perjúrio, violar cânones contra a transferência de bispos e cobiça pelo papado. Segundo Estevão, Formoso mentiu, cobiçou o papado e quebrou a lei da igreja ao ser eleito. 7 meses após ser sepultado na Basílica de São Pedro, Formoso foi retirado do túmulo e colocado em uma cadeira com seus paramentos papais. Não há transcrição do julgamento, mas podemos ter uma boa ideia do que ocorreu. Um jovem diácono nervoso ficou ao lado de Formoso para responder por ele, enquanto o Papa Estevão, no trono, presidia os procedimentos absurdos. Outros membros do clero romano foram chamados como cojuízes, e eles compareceram mais por medo do que por uma verdadeira sede de justiça. Desde o início, Estevão dominou o tribunal com seus acessos histéricos, gritando e delirando diante dos espectadores apavorados. Não surpreendentemente, Formoso permaneceu impassivelmente em silêncio enquanto os insultos eram lançados. Em meio aos xingamentos, o pobre diácono só balbuciava algumas palavras defendendo Formoso antes do discurso de Estevão prosseguir. Segundo a história dos papas, um terremoto ocorreu durante o processo, sacudindo a sala. Citação: pois as próprias pedras, ao excretar tamanha monstruosidade, clamaram com sua própria voz, ao baterem umas contra as outras que prefeririam sofrer ruína espontânea do que permitir que a Igreja Romana permanecesse abatida por tamanho escândalo. Isso não mudou nada para Estevão. O julgamento prosseguiu. Formoso foi considerado culpado em todas as acusações e todos seus atos como Papa foram invalidados. Os 3 dedos da mão direita usados para dar bênçãos papais foram cortados, suas vestes ricas tiradas e ele enterrado em trapos numa cova comum. Logo depois, seu corpo foi desenterrado e lançado no rio Tibre. Isso fazia parte de uma tradição antiga, já que o Tibre era usado há séculos para o descarte dos corpos dos piores criminosos de Roma. A convocação do Sínodo do Cadáver para julgar o corpo de um papa morto, considerado um homem piedoso com alguns inimigos políticos, gerou indignação em Roma. Quando Lamberto deixou Roma para enfrentar o Marquês da Toscana, Estevão VII logo foi deposto, preso e, em agosto de 897, estrangulado. Justiça Divina. Em novembro de 897, Teodoro II tornou-se Papa. Durante seu breve papado de 20 dias, Teodoro anulou o Sínodo do Cadáver. Segundo Joseph S. Brewster, em Papado através dos séculos, o corpo de Formoso teria sido levado pelas águas até a igreja de Santo Acôntios, em Porto, onde apareceu a um monge pedindo sepultamento. Ao saber disso, Teodoro mandou trazer o corpo de volta a Roma, à Basílica de São Pedro, em procissão solene, vestiu-o com paramentos pontificais e o colocou diante da Confissão, local que guardava relíquias de São Pedro. Na presença do Papa Teodoro II, celebraram uma missa por Formoso e seu corpo maltratado foi devolvido ao túmulo. João IX, futuro Papa, anulou o Sínodo do Cadáver e proibiu julgamentos de mortos. Quando o Papa Sérgio III assumiu em 904, reverteu a decisão e apoiou a condenação de Formoso. Ele mandou pôr um epitáfio no túmulo de Estevão VII, elogiando-o e insultando Formoso. As decisões de Sérgio encerraram os decretos oficiais da Igreja sobre a legalidade do Sínodo do Cadáver. Teólogos e estudiosos, tanto católicos quanto de outras vertentes, concordam que o Sínodo do Cadáver foi um ultraje ilegal e que Formoso era completamente inocente de todas as acusações. Em 1464, após a morte do Papa Pio II, os cardeais elegeram Pietro Barbo como ex-pontífice. Não surpreende que, ao querer adotar o nome Formoso, segundo ele tenha sido dissuadido e optado por Paulo II, é mais fácil entender o Sínodo do Cadáver quando vemos que ele ocorreu em um período sombrio e violento. Não surpreende que,
durante um século de corrupção e assassinatos papais, como diz o teólogo Matheus Bunsen, tenha ocorrido o pior momento do papado. Obrigado por assistir à Loucura Medieval. Inscreva-se no canal se gostou. Lançamos vídeos sobre história medieval toda sexta-feira. Até a próxima e ótima semana a todos. Valeu!